uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Então tá aí, o Simples Nacional é um bom negócio para minha empresa? Vamos falar um pouquinho sobre isso e eu vou pedir primeiro dar um bom dia, boa tarde, boa noite para você, empreendedores, empreendedoras do nosso Brasil. Pedir para você deixar um like nesse vídeo e ajudar a gente a chegar a mais pessoas, compartilhando também nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos também vai ajudar muito. Bom, Simples Nacional é um bom negócio para minha empresa? Fica uma pergunta, né? Será que o Simples Nacional é o melhor regime tributário para colocar minha empresa? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. O Gerando Empreendedores hoje é um dos maiores apoios para a micro e pequena empresa no Brasil e nós somos muito felizes por poder executar esse trabalho e ajudar o nosso país a prosperar com conhecimento e sabedoria também, tá certo? Então depois compartilhe esse conteúdo para chegar a mais pessoas. Bom, vamos lá. Simples Nacional. A gente tem hoje no Brasil três regimes tributários, né? Tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Tem o lucro arbitrado também, mas é um assunto para um outro vídeo. Mas os regimes que a gente tem para a escolha do cidadão é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E quando a gente define, né, qual que é o melhor para o nosso negócio? Primeiro você precisa entender o seguinte, vamos lá. Regime do Simples Nacional, você pode faturar até 4.800.000 por ano para você continuar no regime do Simples Nacional. Você tem os sublimite, né, estaduais, que no caso tem lugares que, se eu não me engano, é 1.800.000, não sei se é o Acre, tem um estado aí que tem um valor do Simples Nacional muito pequeno, né? Que depois disso você paga o ISS e paga os impostos estaduais e municipais por fora. Agora, na maioria do Brasil, 3.600.000. Quando você chega a 3.600.000 de faturamento nos últimos 12 meses, você começa a pagar o ISS ou o ICMS para o estado ou para o município. Então isso eleva um pouco mais a sua carga tributária, tá certo? Então você tem o Simples Nacional. Você tem o lucro presumido, que você paga aí 11,33% de tributos federais, mais o ISS, tá certo? Que é de 2% a 5%, e mais um adicional no imposto de renda de 10%. Depois a gente pode, para os clientes, a gente explica sempre esse cálculo aqui para você entender, mas é 10% só no imposto de renda. Então, se você faturar mais de 187.500 no ano, né, no trimestre, desculpa, que dá no lucro presumido de 32%, a base chega a dar 60 mil de lucro, que é 20 mil por mês. Se você faturar acima disso, você paga o adicional acima desse valor, nesse valor você paga os 11,33%, depois você tem esse adicional para colocar no imposto de renda apenas, tá certo? E no lucro real, você tem lá as taxas de PIS e COFINS, que chega a quase 10%, você tem também a contribuição social e você também tem o imposto de renda que é pago sobre o lucro. Então, independente de quanto você faturou, é apurado o lucro real. Então, se você tem um lucro muito pequeno, você vai pagar menos impostos. Se você tiver um lucro grande, você vai pagar mais impostos, tá certo? Vamos dizer assim, é um regime interessante para quem tem uma lucratividade muito pequena. Normalmente as empresas acabam ficando no lucro presumido ou no Simples Nacional, mas o lucro real também tem que ser evidenciado, né, para que você realmente saiba o caminho que você precisa seguir, tá? Agora, vamos analisar o seguinte, no Simples Nacional, que é a pergunta desse vídeo, nós temos 5 anexos. Anexo 1, comércio, 2, indústria, 3, serviços, 4, serviços, 5 serviços. Existem regras. Primeira regra, que dentro do anexo 5 do Simples Nacional são as atividades geralmente regulamentadas, médico, dentista, psicólogo, enfim, atividade de consultoria, todas essas atividades intelectuais praticamente estão ali no anexo 5. Foi criado, né, o fator R, que possibilita você pagar no anexo 3, tá? De você reduzir o imposto de 15,5%, começa com 15,5%, e chega a 6% aqui no anexo 3 inicialmente. Então, é muito grande, mas para isso você tem que ter 28% de despesas trabalhistas, de prolabore e funcionário, para valer a pena você vir por 3, tá certo? Agora, precisa avaliar algumas coisas que realmente só fazendo conta. Por quê? Porque o Simples Nacional, para quem está na primeira faixa, né, de até 15 mil de faturamento, quando você começa no anexo 5, 15,5% já é alto comparado a 6. Mas quando você termina lá no faturamento de 4.800.000 ano, você está pagando de alíquota efetiva 19,3% e o anexo 3 termina com 19,5%. Então você começa o anexo 5 muito alto, mas ele não escala da forma que escala o anexo 3. Então quem está às vezes
ali na alíquota maior, não vai fazer diferença estar no anexo 3 ou 5, que você vai acabar pagando o mesmo imposto, tá certo? Agora, na escolha, você precisa analisar, porque você pode fazer isso uma vez por ano, tá certo? A mudança do regime você vai mudar uma vez por ano. E, por exemplo, quem está no mercado digital, vou dar um exemplo, olha como é que é complexo, tá? Por isso que eu acho que se você tem dúvida em relação à questão tributária da tua empresa, procura a nossa empresa que a gente faz uma avaliação para você, o link está aqui na descrição. O lucro presumido, por exemplo, o governo presume o teu lucro para aplicar as alíquotas, né? Fazer a aplicação de alíquotas dentro da presunção, que é o quê? Serviço, ele presume que você tem 32% de lucro. Então ele pega o seu faturamento vezes 32% e calcula lá o valor de imposto de renda e de contribuição social que você tem que pagar. Certo? Para comércio, o lucro presumido é 8%. Isso quer dizer que diminui muito a alíquota. Quando você está no mercado digital, por exemplo, que você tem uma atividade de venda de e-book, que você tem a imunidade do ICMS e você só paga PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, você desce isso para 5,93%. Então você imagina, você está no lucro presumido, pode faturar alto e você tem um valor de imposto muito pequeno para esse tipo de produto. Então assim, e cada cadeia do segmento empresarial tem algumas coisas que você pode fazer, pode usufruir alguns benefícios nessa questão de imposto. Por isso que quando você vai definir o Simples Nacional, se é o melhor caminho, se o lucro presumido ou o lucro real, só fazendo conta. Quem te olha e fala assim, não, sua empresa é Simples Nacional, está errado. Você precisa avaliar os seus custos mensais, você precisa avaliar o teu momento de empresa. Pode ser que você está começando a empresa agora e seja lucro real. Pode ser que seja mais vantajoso para você passar o ano no lucro real e no próximo ano você migrar para o Simples Nacional ou para o lucro presumido. Então, precisa fazer contas, tá certo? Então, o melhor regime, se o Simples Nacional é o melhor regime, basicamente para micro e pequena empresa de comércio, para a maioria, é sim um bom regime. Mas quando você começa a faturar acima de R$200 mil por mês, já precisa fazer uma variação que, dependendo do segmento, o lucro presumido pode ficar melhor para você ou até o lucro real, tá certo? Eu sei que eu não dei uma resposta definitiva para você, mas você já vai começar a pensar sobre essa questão do Simples Nacional, que não tem uma decisão. Se alguém decidir para você sem fazer conta, está decidindo errado, tá certo? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, a gente se encontra aí no nosso próximo conteúdo. Um grande abraço.